Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por nos deixar entrar em sua casa, no seu trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através do canal 14 em Recife e em toda a região metropolitana pelas repetidoras da Rede Brasil. Também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 9, os versículos 35 ao 38. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Queridos irmãos, neste momento nós estamos aqui com a presença do missionário pastor Gerson Gila e sua esposa, a nossa irmã Vera Gila. Pode ser, pastor? Pode ser, pastor. Prazer tê-lo de novo, volta ao programa Intercessão. Prazer é todo meu, pastor. Que bênção, né, irmã Vera? Pai do Senhor, prazer. Pai do Senhor, pastor. Prazer nosso também, pastor, estar aqui. Que bênção, né? Graças a Deus. Meus irmãos, antes de estarmos conversando aqui com o nobre casal que está nos honrando hoje, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre esta programação. Pastor Gila, o senhor pode nos levar em oração? Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, nos colocamos na tua presença neste momento, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre nossas vidas, sobre o teu servo que estará na ancoragem deste programa, assim como também, ó Pai, por todos quantos estarão assistindo este programa, que o teu Espírito Santo trate com cada um de nós. Sim. Nós te pedimos pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton, e toda a diretoria da igreja, meu Senhor. Pai santo e querido, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: intercessão missionária. Então, nosso tema hoje é sobre a intercessão missionária. E, como já disse, contamos com a presença do casal de missionários, pastor Gerson Gila de Paula e sua esposa, a irmã Vera Gila, né? Missionárias que estão ali na província ali Nampula e Moçambique, né? Nampula, Moçambique. Muito bem. E já estão lá, pastor, há quase 6 anos, né? E após retornar ao Brasil, por alguns anos também foram chamados para atuar mais uma vez naquela nação africana e hoje totalizam um período de superior a 15 anos dedicados à obra missionária. Portanto, pastor Gila, irmã Vera, seria possível apresentar de forma assim resumida como se deu o histórico da vossa chamada até os dias de hoje? Pois não, pastor. A nossa chamada, não é? Como o senhor bem frisou aí, ela se deu em 2 momentos. O primeiro momento foi do ano de 2004, não é? Ao ano de 2009. Sendo que, a nível de meses, não é? Nós fomos em fevereiro de 2004 e retornamos em novembro de 2009, não é? Fazendo aí quase 6 anos na primeira etapa. Na segunda etapa, nós fomos em julho de 2015, 20 de julho, e estamos até os dias de hoje, não é? Pela misericórdia de Deus. Significa dizer que agora, desse ano, no mês de julho, faremos 10 anos que, pela graça de Deus, fomos enviados de volta à missão em Nampula, Moçambique, não é? E a nossa primeira ida lá, ela marcou a nossa vida, porque nós recebemos uma palavra de Deus sobre a obra missionária. Desde o meu período de novo convertido na igreja, a minha esposa ela é
testemunha disto, né? Que nós recebíamos palavra de Deus no que diz respeito a missões. Só que como novo convertido, nós não tínhamos a dimensão, não é, daquilo que Deus estava a nos falar. Porém, depois que nós chegamos ao ministério da igreja, pela misericórdia de Deus, e aí passamos a cooperar com o nosso pastor, como evangelista na casa do Senhor, e coordenando a área do Pina, área 18, no ano de 2003. Aí foi aí aonde Deus, ele começou a falar de forma mais contundente acerca da obra missionária. E foi neste período, eu posso informar ao senhor, que foi no período no mês de setembro, final de setembro de 2003, aonde Deus, ele tanto se revelou a mim, como se revelou a minha esposa, de que nós iríamos para uma obra missionária. Só que a mim, ele informou o país, pela misericórdia, na mesma madrugada que ele me deu a revelação de Moçambique, ele também deu à minha esposa a província, que no caso era Nampula, não é? Através de sonho. E ao acordarmos, então nós ficamos impactados. É porque foi na mesma noite? Momento. Na mesma noite, no mesmo momento. Não é? Quando acordamos, aí ela disse: filho, eu tive um sonho. Não, antes eu disse a ela assim, eu disse: olha, pelo sonho que eu tive hoje, nós iremos sair do Brasil. Ela disse: como? Eu também tive um sonho, não é? E a parte do sonho dela foi interessante. Eu queria que ela falasse o que foi que ela sonhou. Quando ele me falou, né? Então eu disse para ele: mas eu também tive um sonho também muito forte. E eu estava num bairro, não era o centro da cidade. Depois que eu fui percebendo onde é que eu estava. Então lá nesse bairro, a irmã Marta estava comigo. E ela estava no Brasil, estava em Moçambique, né? Uhum. Nesse período. E ela me mostrava e falava para mim: olha, Verinha, tu vai ficar por aqui, ó. Esse aqui é um bairro. Só que ela dizia o nome, eu não entendia o nome do bairro. Só que eu sabia que era em Nampula. Então, quando depois que nós fomos, pode continuar? Sim, claro. Depois que nós fomos, que eu cheguei nesse bairro a primeira vez, era como se eu estivesse dentro daquele sonho que eu tive naquela manhã, naquela madrugada, melhor. Então eu vi, eu disse: era perfeito, o sonho se encaixou assim. Eu disse: amor, esse bairro foi o bairro que a irmã Marta falava para mim, apresentava esse bairro aqui para mim, e era o bairro de Murapaniwa, onde nós temos uma grande congregação lá. E eu quando olhava, e depois eu saí conhecendo a casa de alguns irmãos, só o sonho vinha nítido na minha cabeça, o bairro que eu sonhei, que falava, que identificava que era em Nampula, enquanto que meu marido foi o país. Entendeu? Então assim nós chegamos à conclusão de que Deus queria nos enviar para fora do país, e o país seria Moçambique. Não é? Mas nós esperamos em Deus. Não é? E dentro dessa revelação que Deus nos deu, quando o Senhor me perguntou se eu estava preparado para ir a Moçambique, essa foi a expressão: o Senhor está preparado a ir a Moçambique? E eu disse ao Senhor que eu não estava preparado. Não é? E aí ele perguntou por quê. Eu disse: porque a minha esposa está com um documento atrasado. E eu não sabia. Não é? Só que quando eu contei a ela o que ocorreu na revelação, ela disse: é fato. Na época era o CPF dela que estava atrasado. Não é? Então, como eu morava no Pina, então imediatamente nós, na mesma manhã, saímos lá da minha casa e fomos para a Receita Federal e já resolvemos o problema. Quer dizer que na hora da revelação, do sonho, Deus perguntava se o senhor estava preparado. O senhor dizia que não. Eu disse que não. Aí ele perguntava por quê. Isso. Aí o senhor dizia: porque minha esposa tem um documento que não está em atraso. Está em atraso. Isso eu não sabia que ela tinha esse documento em atraso. Eu nem imaginava disso. É verdade. Eu não tinha ideia do que estava, né? Coisa extraordinária. Não é? E ela foi que disse: olha, então é o meu CPF. E aí nós fomos e preparamos o CPF, não é?
E depois aconteceu um fato interessante, que nessa revelação, o Senhor disse, prepare os documentos, porque até fevereiro você vai viajar. Era o mês de setembro, pastor. Não é? Era o mês de setembro. Então, além de nós prepararmos o CPF, nós fomos preparar outros documentos. Por exemplo, a minha carteira de identidade, a nossa, estava há mais de 10 anos, porque a carteira de identidade tem 10 anos para o tempo de expiração, não é? Então, eu fui informado de que para tirar o passaporte, tem que renovar a identidade. Então, nós já fomos também informar e renovamos a identidade. Quer dizer, Deus sabe que você tem um documento em atraso. Conhece tudo. Conhece tudo. Sabe? Vai nos detalhes, né? Nos detalhes. Não vai nos detalhes? Porque quando o pastor certamente chamasse a hora de fazer a chamada, o senhor teria que estar pronto. Teria que estar pronto, justamente. Prepare os documentos. Prepare o documento. Então, depois que preparamos o CPF dela, preparamos as nossas carteiras de identidade, então nós fomos atrás dos passaportes, não é? Fomos correr atrás do passaporte. E aí ela me perguntou, ô filho, mas você não vai falar com o pastor Ailton? Aí eu disse a ela, minha filha, o pastor Ailton é um homem de Deus. Ele é o anjo da igreja, não é? E o Deus que falou conosco, com certeza vai falar com o nosso pastor. O senhor me fez lembrar, não cortando esse raciocínio, que o pastor Mário Mariano, pois não, ele disse uma vez que o pastor Ailton, o pastor José Amaro, perguntou a ele, o senhor tem chamada para o sertão? Ele disse, se eu tenho chamado, o senhor sabe. Mas não é isso? É isso mesmo. Então eu disse a ela, olha, o nosso Deus, que se revelou a nós, olha, nós tão pequenos, Deus se revelou, veja se vai se revelar o anjo da igreja, se é que já não tem se revelado. Isso. Não é? Então vamos fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. Então calado estávamos, calado ficamos. Não é? As únicas pessoas que sabiam dessa história eram os nossos filhos, porque nós preparamos ele para esse momento. Claro. Nem nossos pais. Isso, porque na verdade... Não falamos. Não falou nem com os pais. Né? Não, nem com os... gera também uma perspectiva. Uma ansiedade, entendeu? E a coisa não espalhasse, né? Isso. Não espalhasse. Então, nossa grande preocupação era manter o anonimato, o segredo, né? E então, assim foi feito, pastor. Foi feito assim. E graças a Deus que Deus falou com o nosso presidente. No caso, o senhor não se preocupou, né, irmã Vera, se preocupou em querer ajudar Deus a cumprir aquilo que ele estava no coração dele, né? Entendeu? Deixou Deus trabalhar. É justamente isso, não é? Isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, pastor, não é verdade? É verdade, pastor. Porque às vezes Deus revela alguma coisa, a pessoa quer ajudar uma mãozinha a Deus para acelerar o processo. Aí dá errado. Aí dá errado, porque Deus quer trabalhar, deixa Deus trabalhar. Ele não tem um tempo? É claro. É isso, né? Porque, pastor Jefferson, eu disse a uma pessoa que perguntou a mim o que um chamado para a obra missionária deve fazer. Eu disse a ele, deve esperar. E ele perguntou, mas por quê, pastor Gila? Eu disse, olha, quem é que tem mais interesse na salvação das almas? É o missionário ou é Deus? Claro, é Deus. Então, quem tem mais interesse é Deus. Só que Deus trabalha no tempo. Ele está fora do tempo, mas ele trabalha no tempo, não é verdade? Isso. Então eu disse, o irmão espera, não é? Então foi assim que eu aprendi, pastor. É esperar, porque o tempo Deus determina. E em janeiro, na primeira ceia de janeiro, o nosso pastor presidente nos apresentou para irmos ao campo missionário e nós fomos. Agora, pastor, o senhor me lembrou um fato, o senhor me fez retornar há alguns dias atrás, quando o senhor falou fevereiro, eu me lembrei de um almoço que a gente participou. Eu ia tocar nesse assunto, né? Faz parte, né? Faz, porque nesse mesmo dia da revelação, quando nós terminamos eu já ia dizer matar o bicho, né? É a linguagem de lá, né? Que é o café da manhã. É o café da manhã. É o café da manhã. Então, depois que nós tomamos o café da manhã, aí eu disse a ela, vamos para a Receita Federal. E nós fomos, tratamos a documentação dela, aí eu volto, deixo ela em casa e venho para o Templo Central, que era onde nós cooperávamos com o nosso pastor, não é? Ajudando, auxiliando na Secretaria de Missões. E depois nós fomos, na hora do almoço, então nós fomos almoçar. Foi. Agora o senhor sabe da história. É bom ser contado. E quando nós fomos almoçar, aquele almoço ficou marcado na história. Ficou marcado. Nós fomos no restaurante lá na Vida Norte. Foi. Não é? Na Vida Norte. E o senhor estava ali, o pastor Jefferson,
não é? E outros companheiros de ministério, pastor Valdemir Farias, pastor Regotier, pastor Edivaldo Rodrigues, não é? Os outros, né? E outros, não é? E ali Deus mandou uma palavra. Foi. Eu lembro-me como hoje, pastor, quando nós chamamos o atendente, o garçom, e pedimos a alimentação, ele saiu para preparar o alimento e nós ficamos falando de Jesus. Isso. Ali naquele ambiente, não é? E o Senhor Jesus chegou ali, Foi. não é? Aqueceu nossos corações, Verdade. animou a nossa alma, né? E foi o tempo que o garçom voltava com o alimento. Isso. Mas ele parou. Foi. Ele não veio entregar o alimento, porque ele viu que tinha um ambiente sobrenatural ali. Foi. Estava acontecendo algo extraordinário ali, né? Até que Deus tomou o seu servo em profecia, né? E disse de que dali ele reuniu e ele iria também distribuir. Muitos que estavam naquela mesa, quem uniu foi Deus, e ele iria agora distribuir para o campo missionário, para os trabalhos no interior do estado, no sertão do estado, né? E depois que Deus trouxe essa palavra profética, então levantou-se um pastor amigo meu. Foi não. Um pastor amigo nosso, né? Isso. Ele estava assim ele tinha assim um aspecto parecido com o senhor. E ele levantou assim, naquela hora, usado pelo Espírito Santo, né? Eu me lembro como hoje, estava na ponta de uma mesa e eu estava na outra ponta, e levantou assim um dedo e disse: ia até fevereiro. Foi. Daqui para fevereiro vai se cumprir. Essa Pronto. Equipe será dispersa. Será dispersa, justamente. Foi. E foi o que Deus tinha me falado. Eu achei interessante que naquela hora o senhor disse assim: o negócio é sério. Deus já tinha falado com o senhor sobre fevereiro. Na madrugada, né? Deus tinha falado comigo. Fevereiro. Na hora do almoço, Deus confirmou. Daqui para fevereiro. Foi isso. Bendito seja o nome do Glória Senhor. A Deus. Não é? E assim Deus fez, pastor. Então essa foi a primeira ida. Não é? Glória a Deus. Glória a Deus. E a segunda ida nós estávamos em Petrolândia. Mas, amor, é interessante também confirmar que data foi de fevereiro. Foi no dia... Nós saímos daqui no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Que foi o ano bissexto. Sim, saímos daqui no dia 12 de fevereiro. Sim. Chegamos na África do Sul no dia 14 de fevereiro. Tá certo? Passamos 10 dias lá para a organização dos documentos de entrada em Moçambique. Quem estava como missionário na África do Sul era o pastor Cândido de Freitas. Sim. E aí, quando nós completamos a documentação, foram com 9 dias. Então, no 10º dia, dia 24 de fevereiro, nós viajamos de Johannesburgo para Nampula. Ao chegarmos em Nampula, o pastor Paulo Pereira, era o pastor que estava lá, ele preparou uma escola bíblica para que a gente pudesse conviver aquele momento. E no domingo era a apresentação da posse do missionário que iria assumir o campo. E o senhor sabe qual foi o dia de fevereiro? Dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro, que foi bissexto, né? Ano bissexto. Se não fosse o ano bissexto, seria já março. Mas Deus tinha dito fevereiro. Fevereiro. Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Sim, mas o senhor ia falando que... O segundo chamado. O segundo chamado? Pois bem, então no segundo chamado, eu estava cooperando com o nosso pastor na cidade de Petrolândia, né? No sertão do Vale do São Francisco, né? A 500 quilômetros daqui da capital. E após 3 anos que nós estávamos lá, não foi isso? Foi 3 anos que nós estávamos lá. Normalmente nós descemos para a convenção, todo segunda-feira do mês. Não é? Então, como é distante, eu descia no sábado. Normalmente eu saía de madrugada da minha casa. Até porque nossos filhos estavam cá. Isto. Então, para a gente ter mais contato com eles... Então, descíamos no sábado. No sábado, passava o domingo no final de semana com ele, e na segunda-feira eu ia para a convenção. Né? E aí, neste sábado, normalmente eu me acordava de madrugada, 2h30, 3 horas da manhã, para me organizar, enquanto ela ficava descansando. Então, quando foi 3h30, eu me acordei com o cheiro de Nampula no meu nariz. Já conhecia, né? Já conhecia o cheiro de Nampula, né? O senhor está entendendo? O cheiro da terra, o cheiro do povo, do ambiente.
E eu me organizando, aí fui orar um pouco, e aquela sensação, aquele cheiro, aquela coisa. Aí ela acordou, nós nos organizamos, colocamos a mala no carro. Quando eu estou a conduzir o veículo, pegamos a BR, aí eu disse a ela, tu não está sentindo o cheiro de nampula que tem no carro, não? Ela disse, não, agora não estou sentindo não. Que negócio é esse? Não, porque eu estou sentindo, desde que eu me acordei, um cheiro de Moçambique aqui. Ela disse, eu estou sentindo não. Então vamos para frente. Aí continuei a viagem. Quando eu chego em Recife, aquele cheiro continuou, pastor. Eu dentro da casa da minha sogra não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E quando foi no domingo, aí o pastor Rinaldo Borges era o coordenador da área de Cavaleiro. Então ele tinha me dito, Gila, vem cultuar com a gente aqui domingo à noite. Aí eu fui cultuar com ele. Foi eu, a minha esposa e a minha filha, que até então não estava casada. Não é? Eu me lembro como agora, pastor. Eu tinha um Siena preto. Então, quando paramos em frente à congregação, eu parei em frente à congregação, elas duas desceram, eu fechei o carro e tenho o costume de, além de travar, eu ir conferir nas portas. Isso. Não é? Então, enquanto elas duas foram caminhando para o templo. Quando eu estou travando assim as portas, eu me encostei assim no capô do carro e disse assim, meu Deus, por que é que eu estou sentindo o cheiro de Moçambique de novo aqui no meu nariz? O senhor ainda tem alguma coisa comigo naquela nação? A minha pergunta foi essa. Pois bem, entrei para o culto. Depois da mensagem pregada, então o senhor se utilizou de uma serva dele no dom da profecia e veio falar comigo. E disse assim, meu servo, eu escutei lá fora, tu dizendo assim, Senhor, tu ainda tens alguma coisa comigo em Moçambique? Glória a Deus. Aí, pastor, o senhor disse assim, tu és missionário. Eu te dei o passaporte. Tu és missionário. Tu és missionário. Falou por 3 vezes. E disse assim, os teus passaportes, quem te deu foi eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Renove os passaportes. Porque eu, o Senhor, estou colocando no coração do meu ungido o teu nome para voltar para a missão. Glória a Deus. Isso foi muito forte. Muito forte. Isso foi muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma vez eu ouvi a voz do meu Senhor e ela estava no púlpito com a Rayane e a Rayane disse, mamãe, a senhora está ouvindo o que Deus está falando para papai? Começou a chorar. Vocês vão voltar de novo para a missão. Aí nós guardamos aquela palavra no coração, pastor. Não é? E fomos tratar o que Deus tinha dito. Como renovar os passaportes, De novo, tudo renovar a bom. documentação, tudo certinho. Até que o nosso pai, Glória a Deus. não é? O nosso pai, pastor da igreja, no mês de abril, eu lembro como hoje, eu estava almoçando na cantina fora do Templo Central, ali ao lado do prédio redondo. Sim. Quando eu estava almoçando ali, chega o pastor Sérgio Correia e diz, pastor Gilo, o pastor Ailton está lhe chamando com pressa, lá no reservado. Aí eu já parei de almoçar, né? Glória a Deus. E subi no reservado, disse, meu pastor, ele disse, senta aqui, meu filho. Aí estava o pastor Ailton e o pastor Samuel. Ele disse, irmão Gilo, eu quero lhe perguntar uma coisa. Eu disse, pois não, meu pastor, pode perguntar. Aí ele disse, você volta para Moçambique, meu filho? Eu disse, eu volto, pastor. Ele disse, você volta? Eu disse, eu volto, pastor. Ele disse, Deus e eu precisamos de você de volta lá. Aí eu disse, eu volto, meu pastor. Ele disse, mas Deus falou contigo? Eu disse, falei. Aí eu senti como meu pastor fez. Deus falou. É? Confirmou, né? Confirmou, né? Aí ele disse, pois bem, na convenção eu vou lhe apresentar de volta para Moçambique. Glória a Deus. E
Glória a Deus. Glória a Deus, né? Alguém já disse, eu conversando com alguns jovens, eu disse assim, se alguém perguntar um dia se Deus existe, você conte sua história. Porque a maior prova da existência de Deus é essas coisas que Deus faz. A gente não tem como negar essa ação divina, esse trabalhar de Deus, essa chamada divina, porque aí é onde vemos que Deus é o mesmo, né? O mesmo Deus que chamou Abraão, a Paulo, os apóstolos, ele ainda continua chamando, ele continua. Ele não mudou, pastor. Não mudou, pastor. Imenso, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos aqui no programa Intercessão e estamos falando sobre a intercessão missionária. Aí o pastor Gerson Gila, juntamente com a irmã Vera, contando-nos um pouco da sua chamada para a obra missionária. E ainda temos o trabalho, o desenvolver do trabalho. Já chegamos assim ao intervalo, dá tempo de você ir lá tomar uma aguinha e voltar, porque vamos continuar com este assunto tão importante aqui sobre a intercessão missionária. Os irmãos já devem ter uma noção do quanto é importante a igreja estar intercedendo pela obra missionária e do quanto Deus tem interesse em salvar as nações. Vamos em instante, voltamos em instante. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta ao programa Intercessão. Estamos aqui conversando com o pastor Gerson Gila e a sua esposa, a irmã Vera Gila. No bloco anterior, estivemos aqui comentando sobre a primeira chamada e a segunda chamada para o campo missionário em Moçambique. O pastor Gerson Gila, juntamente com sua esposa, contaram aqui alguns detalhes do chamado para a obra missionária e trazendo para nós a visão da seriedade do quanto Deus ama missões e quanto Deus ama as pessoas que ainda não o conhecem, né? A tal ponto de preparar e chamar e enviar o missionário para a obra da evangelização. Mas, pastor Gerson Gila, irmã Vera, bem sabemos que a chamada missionária ela é marcada pela oração e, como já ouvimos retornar ao campo de missões, dessa forma é possível que possam também apresentar alguns testemunhos sobre a oração que serviu como instrumento para conhecer a vontade de Deus. O missionário, ouviu um pouquinho a missionária, né? O pastor Gila teve um tempo bom no primeiro bloco. Então, quando meu esposo, ele determinou, porque a gente já tinha muitas promessas, né? Ele já tinha muitas promessas da primeira vez. Então ele disse, filha, eu não, o particular, né? Meu e dele. Claro. Eu não quero sair daqui sem que Deus fale comigo o nome da nação. Não foi assim? Foi no primeiro momento. No primeiro momento. Eu não quero sair daqui sem que Deus nos fale o nome da nação, porque o mundo é dele. Ele que governa, ele sabe todas as nações. Então ele disse, quando a gente determinou um tempo indeterminado, a gente começou. Quando a gente saía do culto, né, chegava em casa, a gente tinha independente da hora que chegássemos, a gente tinha 1 hora de oração, eu e ele. Colocava as crianças para dormir e daí nós começávamos na oração. E a gente não sabia quanto tempo ia durar. Mas com pouco tempo depois, não demorou mais do que 1 mês. O Senhor foi que mostrou em sonho a mim e a ele no mesmo momento. Foi esse testemunho que ele já contou. Então, quando acordamos, ele disse, eu tive um sonho. Eu disse, eu também tive um. Assim, a hora que ficamos em pé no quarto. Aí, conta o seu. Não, conta o seu primeiro, porque pode ser que... aquela coisa de marido e mulher. Conta o seu primeiro. Aí eu contei. Aí ele disse, então, é confirmação. Deus falou Moçambique para mim. E para mim, foi esse que eu falei. Mostrou a cidade. Mostrou o bairro, a cidade. Dentro da cidade. A senhora só veio entender depois que estava em Moçambique. Em Moçambique. Eu só vim completar a visão, o sonho, quando eu cheguei neste bairro. Quando nós chegamos, tinha um presbítero, João Medjojo, ele disse para nós assim, depois de algum dia, ele disse, eu vi, pastor, Deus me deu um sonho antes do senhor chegar aqui. Eu vi que era um homem alto e uma mulher baixinha com 2 filhos. Lá em Moçambique, você lembra? Lembro, sim. Ele contou para nós, isso demorou acho que uns
7 meses para ele nos contar. Aí eu fiquei assim com Deus, né? A gente fica como criança. É interessante, né? A senhora falando sobre a oração, quer dizer que você já tinha um sentimento missionário. Já. Deus já vinha falando desde novo convertido, Sim, né? sim. Agora o senhor disse assim, agora Deus tem que me revelar a nação. E aí firmaram um propósito de buscar o Senhor, orar para que Deus, toda vez que voltasse do culto, mesmo, tem uma hora antes de dormir, né? Sim. Uma hora de oração para que Deus pudesse revelar. Mostrar, revelar, falar. E isso aconteceu quando Deus falou mais forte conosco. Foi, em setembro. Não é? Foi Deus lá na falou ilha. mais forte conosco sobre o trabalho missionário. Então foi quando nós fizemos essa unidade, né? De nós fazermos um pacto na oração para que Deus pudesse, dentro da vontade dele, ele nos dizer qual seria, né? Então foi nesse princípio aí. Então veja que uma oração é importante, né? É importante, muitíssimo. Para a vida do missionário, né? É sim. Bênção, né? Assim, a gente sabe que o campo de missões na África ele é carregado de grandes desafios, né? Pois não. Qual é a importância da intercessão num lugar como esse, pastor? Pois bem, pastor Jefferson, o poder da intercessão, eu entendo que ela deve ser o carro-chefe do ministério de um missionário. Biblicamente, a gente entende que interceder é você se colocar no lugar de outra pessoa, não é? Então, quando você está no campo missionário, então você vai interceder por uma nação que não é biologicamente a sua nação, mas que é uma nação que Deus gerou no seu coração. É assim que o campo de Moçambique é para nós. Foi uma nação que Deus gerou dentro de nós. Porém, o senhor bem mencionou que é um lugar extremamente difícil. Os conflitos são muito grandes, os desafios são muito grandes, em todas as áreas, pastor. Não é? Então, aonde é que vem agora aqui o poder da intercessão? Nós podemos observar a minha esposa, ela teve um momento muito difícil de saúde. Uhum. Entendeu, pastor? Eu queria que ela mencionasse um pouco para que a gente pudesse entender o poder da intercessão aí. Uma vez eu fui para a aldeia, eu estava com uma dor assim, que eu não sabia que dor era essa, mas era muito terrível a dor. E quando nós fomos para a aldeia, para ser bem curtinha... Pode ficar à vontade, pode contar os testemunhos aí. Quando nós fomos para a aldeia, eu me empolgo, viu? E sim, se empolgue mesmo. Quando nós fomos para a aldeia, então, quando eu olhei, ele estava ungindo os irmãos, pastor. Lá, pastor, não existem hospitais, não existe ponto de socorro para aquele povo. Então, ele faz o quê? Ministra a palavra e chama o povo, quem quer ser ungido. E naquele dia, muitos irmãos foram curados. O presbítero Marcelino foi um. O presbítero da congregação estava doente e ele foi curado. Então, quando eu cheguei em casa, e eu, como a estrada, eu contei isso na reunião com a irmã Judite, eu disse, amor, vai mais devagar. Olha, na estrada de barro, você já anda devagar. E com a pessoa com dor, ainda é mais difícil. Tem que andar mais devagar. E aí eu dizia, ande mais devagar, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando a dor que eu estou sentindo. Tudo bem, chegamos, isso era manhã, né? Manhã. À tarde tinha outro culto. Fui também. Quando eu fui dormir, então de madrugada, né, que era na hora que eu precisava me mover da cama, né, do colchão me virar, então eu voltei sentindo a dor. Mas a minha conversa com Deus era, eu estou ungida. Eu creio na sua unção. A palavra de Deus diz isso. Eu estou crendo. Mesmo depois da unção, mas ela continuou sentindo as dores. Sentindo a dor. Isso. Entendeu? Continuei sentindo. Quando fomos jantar... Mas aí a senhora fez uso da fé, né? Isso. Aí é que, eu fui ungida. É isso. Aí entra um detalhe que eu não faço, que eu sempre falo da unção, né? Eu digo, entrou esse detalhe, eu digo, não tome remédio. Se você for ungido e tomou o medicamento, Use a fé, né? Tem que usar a fé. Eu fiquei, pastor, ali intercedendo. Digo, Senhor, eu fui ungida.
esta dor tem que passar. Porque a tua palavra diz que o Senhor cura. E eu creio nessa cura. Vou dormir, jantamos com os irmãos, uma festa, mas por dentro a dor me consumindo. Mas eu não procurava não demonstrar para os irmãos. Da mesmo jeitinho, jantamos, brincamos, ele fez reunião com os obreiros e fomos dormir. Quando é de madrugada, na hora que eu vou me mexer, que eu não me mexia muito de noite, por causa dessa dor que me sufocava, aí, pastor, eu fiz assim com o braço. Depois eu fiz assim com o outro braço. Aí eu peguei e me levantei assim. Jamais eu podia fazer isso. Aí, pastor, eu tive uma vontade de dar um glória para estremecer aquela aldeia. Para todo mundo ouvir o glória. Mas até eu ia assustar o meu esposo. Nessa hora ele estava cansado, dormindo. Né? Quando eu acordei de manhã, eu disse, amor, estou curada. Glória a Deus. Deus me curou. Glória a Deus. E até hoje, não sei o que foi. Só sei que não era uma dor pequena. Uhum. Então, meu hospital lá em Moçambique chama-se Tiago 5:13. O poder da oração e da unção. O poder da oração. E foram muitas curas, pastor. Essas foram as mais difíceis que eu tive. Mas teve muitas curas que o Senhor me curou. Porque Deus é fiel, né? Com certeza. Jeremias, ele perguntou o que vê, Jeremias. Ele disse, vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Nós temos o hábito, pela graça de Deus, de sempre ler um texto na palavra antes de dormir. E quando nós acordamos, na manhã seguinte, a gente, depois que nós tomamos o café da manhã, então sempre a gente lê a Bíblia junto. E depois que a gente lê a Bíblia junto, a gente faz uma oração junto. Aí é que eu vou fazer as minhas atividades pastorais. Então o que é que acontece? Quando nós estamos lendo o texto, então eu tenho um texto para ler e ela tem um texto dela para ler. Entendeu? Até que a gente fica debatendo, olha o que eu encontrei aqui, olha o que eu encontrei aqui. E a gente vai ficar fazendo isso. Então isso na nossa vida deu tão certo que durante a pandemia nós lemos a Bíblia 5 vezes. Amém. Não é? Durante a pandemia nós lemos juntos 5 vezes, está registrado aqui. Então nesse período eu li a passagem do tanque de Siloé. Quando Deus disse ao cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego já tinha recebido a palavra, mas para o cumprimento ser perfeito, ele teria que fazer o que o mestre falou. A obediência, o nome né? disso é fé. Não é? Então disse a ela, olha, Jesus ali curou. Nós vamos para o tanque de Siloé, que a bênção vai ser total. Isso. E o que era o tanque de Siloé para nós? É a palavra. É a palavra. É a intercessão. E hoje... Nunca mais deixamos. Justamente, foi uma coisa que Deus nos agraciou também, não é? Foi. E ela recebeu a cura completa nesse contexto aí. Benção. Eu sei que dentro desse contexto existem muitas coisas para contar acerca dos testemunhos da oração, mas já estamos caminhando para o final do programa. A gente sabe que a Igreja de Moçambique, ela está próxima de completar os 30 anos, né? Sim. De sua fundação. 2026. Durante esses anos, certamente ela desenvolveu atividades intercessórias. A Igreja de Moçambique, de fato, é uma igreja que ora? Sim, pastor. Eu posso dizer isso não porque eu estou ali representando o meu pastor, pastoreando aquela igreja, mas a gente entende que a igreja moçambicana, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A prática do jejum. Não é? O ano passado, nós tivemos uns problemas sérios e eu convoquei a igreja para a prática do jejum. E qual foi a orientação? Nós fazíamos segunda, quarta e sexta-feira. Agora, como é que se fazia? De meia-noite da segunda às 18 horas da segunda. Passava a terça. Aí na quarta, de meia-noite da quarta até às 18. Passava a quinta. Na sexta, de meia-noite da sexta até às 18 horas. Então era 18 horas de jejum em 3 dias da semana. E nós nos encontrávamos no templo para entregar o jejum ao Senhor.
Pastor Jefferson, o que me chamou a atenção era o volume de irmãos que abraçou a causa e que às 18 horas estava ali no templo, juntos, entregando o jejum ao Senhor. Glória a Deus. Não é? Então isso me deixou claro que a igreja, ela gosta do jejum e da oração. Entendeu? E até hoje, na missão, a gente consegue enxergar isso. Não é? De que se a gente convoca o povo para um trabalho de jejum, o povo está lá. Se convoca para um trabalho de oração, o povo está lá. E é interessante, né, pastor? E a gente vê o resultado aí diante dos contrafatos, não existe argumento, né? É verdade. Então, assim, os templos que têm sido erguidos, restaurados, justamente. Né? As almas têm sido redidas. Milagres, milagres, né? Milagres, pastor. Curas, assim, de coisas extraordinárias que Deus tem feito, né? Pela misericórdia, nós podemos testificar isso, né? E o que eu louvo a Deus é porque, assim, o alcance da Rede Brasil chega em Moçambique. Glória a Deus. Não é? E os irmãos vão estar vendo esse programa. Sim. E eles vão concordar, eles vão dizer, não, o que o pastor está dizendo é fato. Entendeu? Eles são as fiéis testemunhas. Ou seja, já está alcançando, né? Está alcançado. Está alcançando. Entendeu? Então, assim, a intercessão, eu queria só retroceder um pouco no que a missionária falou e falando para os nossos irmãos ouvintes, não é? De que a intercessão da igreja que envia, pastor, é um marco, não é? A igreja no estado de Pernambuco, as Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, tem esse marco, não é? Nós estamos na missão, mas sabemos que aqui tem uma igreja que ora, né? Que está segurando a corda, pastor. É. Bendito seja Deus por isso. Né? Deus, né? Acontece coisa lá conosco na missão que eu digo a ela, isso aqui é fruto da oração da igreja no Brasil. Não é? Quantas vezes eu me acordo e pela manhã, devido ao fuso horário, de manhã eu acordo, tem lá no WhatsApp alguém que eu não conheço, pastor, essa madrugada eu orei pelo pastor. Não é? E quantos têm orado, quantas dirigentes de círculo de oração. Então, a intercessão da igreja daqui de Pernambuco para a obra missionária, ela é extremamente valiosa, pastor. Glória a Deus. Pastor, a gente está com 4 minutos para terminar o programa e tem mais 2 perguntas. É muito rápido, né? É muito rápido. E, então, vai ser bem rápido, né? Para cada resposta. Porque é importante, eu digo que essas perguntas elas são muito importantes. Os noticiários, né, têm informado que a República de Moçambique ela tem enfrentado certas instabilidade político-social. Além dessa realidade, por que devemos orar por Moçambique? Devemos orar por Moçambique, primeiro, por essa questão que foi falada, essa instabilidade política social, que é o que está agravando hoje a condição de se morar em Moçambique. É essa questão aí. Então, eu peço que, em nome de Jesus, a igreja ore por essa causa. Primeira coisa. E a segunda questão, a nível de igreja, pastor Jefferson. Eu peço que a igreja aqui no Brasil continue intercedendo pela igreja que está em Moçambique, para que Deus fortaleça a igreja em nome do Senhor Jesus. Irmão Vera, a gente sabe, né, que finalmente, assim, todo programa a gente tem pedido que fazemos a todos os missionários. Apresente-nos as razões, vocês dois já estão no finalzinho. Sim. Né? Mas pelo menos as razões pelas quais devemos orar pelos missionários. Por que devemos orar pelos missionários? Pela família dos missionários, pelos filhos dos missionários. Eu posso dar uma palavra? Sim, pastor. Eu sei que ela vai falar, a pergunta foi Claro. Mas a primeira razão, pastor, é pelo simples fato. É do missionário sair da sua terra natal e ir para outra terra. Eu lembro-me, na primeira vez que nós fomos, quando estávamos dentro do avião, eu, ela e os filhos, pastor, bateu um desespero dentro de nós. Porque eu disse, meu Deus, e agora? Como vai ser? Então, pelo simples fato de você deixar a sua pátria, o seu aconchego, a sua igreja no contexto físico, família, parente, tudo, e ir todos para o campo, ficar chorando. Só por esse fato, ore pelo missionário. O senhor falou uma coisa muito forte, que eu, toda vez que eu via, principalmente quando o senhor vem aqui, ou quando na sua ida, pois não. O abraço da sua mãe, o abraço com seus filhos, a despedida, aquele momento de despedida forte, ali no aeroporto,
é muito, muito forte. E agora com os netos? Com os netos. E agora com os netos, né? Que retornar, esse retorno novamente. É verdade. É muito interessante. É muito Então, forte. esse fato é extremamente importante que a igreja ore, mas a missionária. É isso aí mesmo, é essa linha. Também porque eu entendo que se não tiver oração e intercessão, não tem missionários. Ninguém suporta, pastor. Não é verdade? É sim. Ninguém suportaria, pastor. Ninguém aqui é super missionário, super crente, super irmão. Não somos pó. Então, se não tiver intercessão, nós não suportaríamos. Então, em suma, é interceder para que Deus mantenha o missionário com saúde física, psicológica, entendeu, pastor? Para que Deus dê ao missionário estratégia de trabalho, visão de trabalho, não é? Para que ele desenvolva o ministério ao qual ele foi chamado. Até porque também, além graças a Deus que em Moçambique já não tem essa muita dificuldade, a barreira da língua, né? É verdade. Mas tem também os dialetos. Mas né? tem, É isso. pastor, Tem a pouco. questão do dialeto, né? Que o missionário tem que conhecer também para Para poder desenvolver. poder desenvolver. Para poder né? desenvolver. E tem palavras, pastor, que é português de Portugal, que nós precisamos adaptar a eles. Porque é mais fácil nós nos adaptarmos a ele Do que ele não. do que ele a nós, É, sim. não é? São pequenas palavras do dia a dia, mas que faz a diferença na hora da comunicação. E também, como vimos aqui, que entrevistamos as esposas dos missionários, uma das dificuldades era a questão também da alimentação. Né? Da alimentação a alimentação, tem o clima, tem a alimentação e tem N fatores, né? N verdade. fatores. Sem A falar questão cultural. a questão cultural, os perigos, Sim. né, que o missionário, a altas horas da noite, viajando de estradas Sim. desertas. Sim. Desertas. No nosso caso, dentro de matas fechadas, não é? Não somente perigo de assalto, mas também de animais, né? De animais, não é? Perigo do carro quebrar no meio de uma estrada de mato, aonde nem telefone celular funciona. E só lembrando, amor, aquele carro, esse perigo de estrada, o nosso carro uma vez quebrou a barra da direção. Foi. E ele conseguiu, pastor, emendar a barra da direção com fio e nós chegamos em Nampula. Não passamos a noite no meio do caminho. Barra de direção. 150 quilômetros. Dia Estrada 14 de de chão. dezembro. Estrada de chão, Ainda me lembro. com a barra da direção amarrada com arame de eletricidade. E sustentada pela oração. A intercessão. É o poder da intercessão. É o poder da intercessão. É sim. Meus irmãos, passou tão rápido, não é? Eu acho que em casa os irmãos disseram já, mas é assim mesmo, né? Mas nós louvamos a Deus e queremos agradecer, pastor, Amém, pelo privilégio de o senhor compartilhar conosco um pouco da sua história. Amém. E também dos milagres que Deus operou. Eu sei que o espaço é pouco para 15 anos de missão, né? É verdade. 15 anos, né, mais ou menos. É, mais ou menos 15 anos. Os 15 anos de missões, eu sei que tem muita história pela frente, mas fica à vontade aí para as considerações finais. Vocês também estão enfrentando o grande desafio da construção do nosso grande templo, né? E precisa muito das orações da igreja. Mas só fica aí à vontade para as considerações finais, agradecimentos. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa, ao nosso pastor presidente, Sim. né, pastor Ailton, servo de Deus, né, ao senhor, pastor Jefferson, por nos conferir esse convite de estar aqui com o senhor. O senhor sabe que é um grande prazer Amém. poder compartilhar esse momento com o senhor, tá bem? E quero agradecer à Igreja do Senhor, aqui no Brasil, não é? E os irmãos moçambicanos, que também têm orado por nós, não é? E só Deus que pode recompensar. Em nome do Senhor Jesus, tá bem? Amém. Uma Vera. E quero, nesse finalzinho, mandar a paz do Senhor aos nossos queridos irmãos moçambicanos, como já mencionou, e dizer que nós estamos intercedendo, estamos orando e a igreja está intercedendo por Moçambique. Em nome de E a Jesus. vitória há de chegar. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a sua presença conosco até agora. E não esqueça de compartilhar, né, este programa. Eu sei que você que está assistindo agora vai ficar disponível aí no YouTube. E você pode compartilhar com outras pessoas para que eles também possam desfrutar da bênção que nós tivemos aqui nesta tarde. Nós vamos pedir a irmã Vera para estar orando ao Senhor no encerramento do programa e também apresentando, irmã Vera,
os pedidos de oração que neste momento estão sendo feitos pelos irmãos que estão em casa, nos hospitais, enfermos, orando pelas famílias, para que Deus dê vitória ao povo do Senhor. E não esquecer juntos, irmãos, de estarmos orando por Moçambique, para que Deus traga paz para aquela nação. E como já foi pedido aqui pela igreja, pelos missionários, para que Deus continue estendendo suas mãos. Porque não só temos missionários da nossa missão, né? Tem de outras igrejas que precisam também da proteção, do cuidado, da ação do Espírito Santo, né, pastor? Então, irmã Vera, fica à vontade para estar agradecendo a Deus e orando por todos estes pedidos. Então, vamos todo mundo orar, então, junto conosco também. Pai querido, Pai bendito, neste momento, Pai, que estamos aqui, bendito seja o teu. E finalizando esse programa, Senhor, de intercessão, e nós queremos estar no lugar, Senhor, de cada um desses pedidos que foi feito, Pai, primeiro pela nossa nação do coração, a nossa nação que o Senhor nos deu, que o Senhor derramou em nossos corações. Então nós oramos agora, Pai, traga paz para a nossa nação, tenha misericórdia, escute a nossa oração, Pai. Também, Senhor, oramos pela igreja daqui de Pernambuco, Senhor, pelo nosso pastor presidente, todos os pastores, Senhor, a convenção, nós oramos por eles, Senhor, em nome de Jesus. Também os irmãos que estão hospitalizados, Senhor, chega, Senhor, com providência de saúde, de cura, Pai. Repreenda as enfermidades, liberta teus filhos, Senhor, para que eles possam te servir, possam glorificar o teu nome, possam testemunhar que o Senhor cura, que o Senhor tira, Pai, toda enfermidade, que o Senhor tem um plano para cada vida. Pai de amor, também oramos por este canal, Senhor, a Rede Brasil, Pai. Tenha misericórdia, porque essa Rede Brasil é um culto em nosso lar, Senhor. É uma providência tua para nossas vidas. Abençoa, Pai, todos os funcionários, todos os pastores que fazem programa, as irmãs, a irmã Judite, Pai, com seus programas. Tenha misericórdia. Deus de amor, nós te louvamos por todos os teus servos que estão ouvindo e que vão ouvir, Senhor, a nossa rede, Senhor. E é por isso que oramos por todos, Pai. Em nome de Jesus, também continua abençoando nosso pastor Jefferson e a sua família, Senhor, porque são grandes os desafios, mas tu estás conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para a glória do teu nome, Pai. Concede-nos a vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecê-lo por estar conosco até o final deste programa e no próximo sábado, às 5h30 da tarde, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Pastor Gila, abençoe a gente, né? Amém, pastor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.